Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos que estão aí acessando o nosso canal do YouTube. Já pedindo a vocês aí que deem seu like, que comentem o vídeo, que compartilhem o vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Vamos fazer o YouTube mandar a nossa mensagem para muito mais gente, né? E espalhando assim um pouquinho da palavra, né? Da palavra de Deus, da palavra de Jesus, da palavra dos Espíritos, né? Nos explicando a vida espiritual, tá certo? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a nossa sexta-feira, ao nosso pequeno estudo, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa sexta-feira. Hoje nós estamos ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos falar do esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse em todos os casos, seria humilhado diante daquele que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas à falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Gente, Deus deu pra gente uma coisa muito boa, né? Que não atrapalha a nossa caminhada, que é o véu do esquecimento. A gente não lembrar o que a gente foi na vida passada, né? Com algumas exceções. Hoje a gente já sabe aí de algumas exceções, né? Algumas crianças que estão aí estão lembrando das suas vidas precedentes, né? Lembram de quem foram na vida passada, por exemplo. Mas a maioria, né, não tem essa lembrança. Por quê? Porque isso seria prejudicial para a gente. Deus é tão inteligente, tão perspicaz nos seus desígnios, que ele percebeu que se a gente lembrasse o que a gente foi lá atrás e continuasse vivendo aqui com as mesmas pessoas, que a gente ia ter que passar pelas mesmas pessoas justamente para resgatar os erros do passado, a gente poderia ter uma influência negativa muito grande no nosso livre-arbítrio. Né? A gente ia ter muito orgulho do que foi, eu fui um rei, eu fui um general, eu fui não sei o que no passado, né? Ou eu fui muito mal, eu prejudiquei muita gente, essa pessoa que está do meu lado aqui, eu prejudiquei demais, e agora eu estou aqui do lado dela,
ela vai me prejudicar agora em vingança, né? Isso tudo atrapalharia a nossa caminhada. Deus é tão bom, tão justo, tão certo nos seus desígnios, que Ele tirou isso da gente. Ele nos deu todo o necessário, o aprendizado necessário, nós já temos, né? Mas as lembranças que seriam um ponto de atrapalhar o nosso livre-arbítrio, a nossa vida de hoje, Ele tirou isso da gente, né? Graças a Ele, nós não lembramos o que fizemos no passado. Nós temos que pagar aqui os nossos erros, né? Nós estamos aqui nessa terra de expiações e provas, aqui é para isso, para pagar os nossos erros, mas graças a Deus a gente não lembra dos nossos erros, né? Como seria difícil para mim estar aqui do lado de um pai, né? Sabendo que esse pai foi um assassino meu. Como que seria a minha reação estando ao lado dele novamente aqui, se eu lembrasse de tudo lá atrás, né? Não teria sentido isso. Isso seria um empecilho ao nosso adiantamento. Então Deus, que quer que todos nós nos adiantemos, nós cresçamos, Deus tirou isso do ser humano, né? Mas isso é momentâneo, é só enquanto estamos aqui encarnados, né? Quando o nosso espírito vai se desligar completamente da matéria, nós vamos lembrar de toda a nossa vida pregressa. Tá certo? É tudo momentâneo. Nossa vida aqui é uma passagem rápida de aprendizado. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, questão 928. Deixa eu ver o que é aqui. Nós estamos falando sobre penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidades relativas. 928. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação nesse mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação. Quer dizer, nós temos assim alguma coisa que a gente faz facilmente, que a gente dá conta de fazer, que a gente gosta de fazer, né? E indica isso aí a nossa vocação, né? A nossa vocação. E muitas das coisas, o Espírito perguntou o Kardec perguntou para o Espírito se muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação, né? Aí eles responderam: é verdade, e frequentemente são os pais que por orgulho ou avareza fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e por esse deslocamento comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. Assim, acharíeis justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? Não é preciso cair no absurdo, nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades. Por que o filho de um homem altamente colocado, como dizes, faria tamancos se pode fazer outra coisa? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico, etc. O deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse elevado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. Gente, isso aqui quer dizer o seguinte: se eu gosto de fazer uma coisa, se eu tenho facilidade para uma profissão, vamos colocar assim, e eu fui levado pelos meus pais, vamos colocar assim, pelos meus pais, a outra profissão, eu não vou estar feliz naquilo, né? A não ser que eu também goste daquela outra profissão. Mas se eu fui colocado ali, né, por conta do gosto dos meus pais, que achavam, por exemplo, eu queria ser um mecânico, eu tenho facilidade para mexer com máquinas, né? Como eu queria ser marceneiro, tenho facilidade de mexer com madeira, tudo, mas meus pais me educaram para ser médico.
Me colocaram numa escola boa, me mandaram para a faculdade de medicina e me mandaram ser médico. Mas eu não gosto de ser médico. Eu não gosto de mexer com doença, com saúde, né? Eu tenho pavor de sangue. Então, como eu vou ser um médico bom, né, não gostando do que eu faço? Mas aí entra outra coisa. Entra o orgulho, que não me deixa voltar a fazer o que eu queria fazer. Pô, já sou médico, eu não vou voltar a ser um marceneiro, né? Então aí está o orgulho humano. Se o homem fosse educado moralmente para sempre saber que ele tem que ser feliz no que ele gosta de fazer, ele não entraria em depressão, ele não cometeria suicídios, né, e etc. Então, gente, nossos filhos estão aí. Cabe a nós, né, ver a facilidade que eles têm, o que eles gostam de fazer, né, onde eles vão se adaptar melhor, eles vão definir, né? Eles vão definir onde vão se adaptar melhor. Mas cabe a nós direcionar no que eles gostam, não no que a gente quer. Tá certo? E é assim que tem que ser. A gente tem que ser feliz com o que faz. Senão, a gente é levado a entrar em depressão e a pensar em bobagens, né? Porque a vida de um suicida no plano espiritual é muito mais difícil do que a vida que ele tinha aqui na Terra, com certeza. Então vamos lá, gente. Vamos mais uma sexta-feira aí, com muita fé, com muita saúde, com muito amor no coração, com muita gratidão ao Pai e muito trabalho. Vamos lá, vamos trabalhar, né? Trabalhando a gente sai do buraco. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.